O chat está aberto aqui, eu estou lendo. Bom dia. Para quem eu ainda não falei, acho que eu já falei para todos. Olha, o povo está dormindo, gente. Entra lá no grupo da sala, manda acordar. Eu tenho que registrar essa frequência, eu tenho que registrar a nota para quem está aqui e vocês não entram, quer dizer, vocês entram, os outros não entram. Não é difícil, eu não posso ir lá sacudir. Mas vocês podem, vão lá, falar com aquele que você tem mais intimidade, chama ele lá para a aula. Então, a gente tem aqui uma tela. E por que será que a Pro colocou essa tela aqui hoje, hein? Quem sabe me dizer? O que ela tem a ver com nossa aula? Bom, lembrando que a gente estava falando do realismo e a gente vai dar uma continuidade a isso, claro. É por causa da primavera ou é por causa de alguma outra coisa? Beatriz, por causa da primavera, olha que maravilha, dia 22 entrou a primavera, não foi? E aí, esse slide, ele além de inspirar pela beleza, ele vai conversar um pouquinho já com a gente sobre o conteúdo da nossa aula. Hoje a gente vai falar de contexto do realismo. Quando a gente trabalha literatura, parece incrível como a gente precisa de um professor de história junto, porque tem muito a ver. Da mesma maneira que quando entra a primavera, impacta dentro da gente as flores, a claridade do dia, tudo isso impacta. E a gente, às vezes, até produz mais por conta do sol, da beleza das flores, e impacta no nosso cotidiano, na nossa forma de ser. Então, quando a gente pensa em contexto social, impactando na expressão literária de uma época, eu acho que esse slide é bem inspirador e coloca isso para nós de uma forma bem simples, mas que conversa com essa ideia, né? Bom, nós colocamos aqui habilidades da semana para vocês saberem que toda semana a gente tem que cumprir essas habilidades que a secretaria coloca como uma agenda da semana. Então, tanto as aulas do Centro de Mídias como aqui no Meet, elas se completam. Então, quando a gente fala assim, olha, está começando a aula do CMSP, participe, coloca aqui seu nome, seu número, é para incentivar vocês, porque as duas se completam, tá bom? Quais são as habilidades da semana? Olha, que o aluno consiga inferir a tese, tema ou assunto. São sinônimos as três palavras, tá bom? Tese, tema e assunto principal nos diferentes gêneros. Então, seja lá o texto, no gênero em que estiver, o aluno tem que ler e entender o assunto, saber do que se trata. Seja uma reportagem, seja uma correspondência, um poema, um ensaio, ou um perfil biográfico, ou qualquer outro gênero, tá bom? Relacionar a construção da subjetividade. O que quer dizer isso? Quem que poderia me ajudar aqui? O que quer dizer construir a subjetividade? Será que vocês estão construindo a subjetividade de vocês? Eu estou construindo a minha? O que é isso? Subjetividade é uma coisa que é própria de cada um, né? Então, É que é próprio de cada um. construir a sua opinião, construir o seu pensamento, seus gostos, tudo mais. Isso mesmo, quando a gente fala em subjetividade, a gente lembra da palavra sujeito. Quem é o sujeito? Quem é você? Que sujeito é você? Que sujeito sou eu? Stephanie, perdoadíssima. Uma delícia ter você aqui. Então, nós construímos a nossa subjetividade no dia a dia. E a habilidade diz respeito a saber relacionar a construção da subjetividade à expressão literária. E especificamente para nós, em textos do século XIX. Então, quando você pega um texto do final dos 1800, você tem que, como que você vai saber relacionar a construção da subjetividade? Conhecendo o contexto histórico. Por que que as pessoas se expressavam daquela maneira? Por conta de alguns fatos que estavam presentes no dia a dia. E a gente precisa entender esses fatos para conseguir relacionar a expressão literária, tá certo? Quem assistiu Luciano Huck sábado vai lembrar disso daqui.
Isso daqui foi um print feito pela professora Eliane, porque eu particularmente não estava assistindo. Alguém daqui assistiu? Luciano Huck. Olha a pergunta que ele fez, gente. No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a quem o narrador dedica suas memórias póstumas? Vocês têm que saber responder isso daqui, porque a gente pincelou na aula passada, mas já dá para ter uma ideia, né? Lembra na aula passada que nós tratamos do... Logo até foi o slide, a capa, nossa, que era o defunto. Então, é um romance que inaugura o realismo no Brasil, aquele defunto começando a contar a sua história, um romance iniciado dessa maneira. A quem será que ele dedica, uma vez que ele estava no caixão, a quem será que ele dedica o romance? Sabendo que o Machado de Assis escreveu de forma irônica, tirando, vamos dizer, sarro daquela situação toda que ele viveu. Quem será? A Eugênia, que era uma personagem da história? A borboleta preta? Ao verme? Ao emplasto? Emplasto é sinônimo de emplastro. Sabe aquilo que você, quando você tem dor, você cola na pele? Ou, de repente, você põe uma folhagem que tem um efeito terapêutico. Então, é um medicamento que vai por fora da pele. Qual é a resposta certa, pessoal? A, B, C ou D? Cadê o chat? Vamos lá. Gente, vocês não dormiram, né? Pelo amor de Deus, respondam. Eugênia, borboleta preta, verme ou emplasto? Para quem será que o defunto está dedicando o seu romance, uma vez que a gente sabe que Machado de Assis é irônico, faz piada? Para quem será? Vocês não sabem. Vocês iam errar lá no Luciano Huck? Ai, que belezinha, Júlia. Ao verme. Olha só, ao verme que vai comer minhas carnes frias. Realmente ele dedicou ao verme. Olha que forma irônica, né, de começar um romance, certo? Muito bem, Júlia. Ó, vocês acordem aí, vocês já tiveram uma aula, não é possível. Pensou nisso, mas não sabia, ficou com medo de se arriscar, né, Amanda? A borboleta preta não tem sentido, né? Sei lá, borboleta preta, eu não sei de onde tiraram isso, ó, o emplasto. Bom, Eugênia poderia ser, aí foi a dúvida, né? Mas aí eu acho que ficaria melhor para um autor do romantismo, dedicando aquela amada, eterno amor da vida dele. No realismo, a gente já pensa mais nessa coisa de realidade dura, de situação grotesca. É o verme mesmo, que vai comer as carnes frias. Muito bacana. Na história, é muito legal esse romance, eu gostaria que vocês lessem. Existem muitas mulheres interessantes nesse romance. A Eugênia era chamada pela família de Flor da Moita, porque o pai dela foi pego pela família do Brás Cubas numa moita. Moita é um monte de plantas espessas, né? Beijando uma funcionária, uma moça humilde. E do relacionamento nasceu a tal da Eugênia, que era uma moça muito bonita, mas ela era, como o Machado chamou... Prof. Vale, Beatriz. A senhora pode afastar um pouco o microfone da boca que tá fazendo barulho. Não sei se é só pra mim, né, mas... Tá Ai, bom. Agora eu não sei, agora é com as pessoas que eu só... Eu acho que eu tinha que comprar um melhor, né? Não, vocês têm que me... Já ficou bem baixo, professor. Ficou bem baixo. Agora ficou baixo, pro. E agora, Agora tá bom. me ouvindo? Beatriz, Agora tá bom, Pro? Obrigada, viu? não, falando aí, eu vou tentar não assoprar no microfone, vou falar mais. A Eugênia, imagina, era conhecida como Flor da Moita. Olha o apelido jocoso, uma coisa que a família chamava coitada da moça disso, porque o pai dela foi visto beijando uma funcionária. E aí o Brás Cubas achava ela bonita, mas como era manca, ela mancava, e chama ela de coxa, né?
coxa é uma pessoa que tem dificuldade de andar, por algum problema físico. Aí ele não quis se relacionar com ela no romance. Enfim, mas é muito bacana. A gente já vê aí situações que no romantismo não apareciam, que o ser humano tem essa coisa da traição, de fazer o que não deve às vezes, prejudicar os outros. E aí o romancista realista, né, ou seja, o autor do realismo, ele vai escancarar com as coisas, né? Até caminhar para o modernismo, que aí é muito mais. Então, que mundo é esse do final do século XIX? Vamos, vamos tentar exercitar aquela competências socioemocionais, aquela habilidade da empatia, você conseguir se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Vamos tentar entender isso, porque dessa maneira a gente vai entender essa maneira de expressão que influencia até hoje, né, a nossa sociedade. A gente vê que, por uma questão didática, a gente separa as escolas literárias por conta da forma de escrita, mas elas não são estanques. A gente vê que alguns autores, eles podem se encaixar aqui e ali em determinada obra. Você pode falar, nossa, parece romantismo, mas tem realismo. Então, não é uma coisa engessada, mas uma questão didática para a gente se situar. Dê uma olhada nessa foto aqui. E eu quero que vocês me digam o que você... Não é uma foto, tá? É uma ilustração. O que vocês estão vendo aqui? Conseguem enxergar? Que ambiente é esse? É uma escola? É um ambiente fechado de trabalho? Muito bem, Jean Vitor. Elas estão trabalhando, são mulheres, né? A gente olha a vestimenta e a gente já vai entender que esse ambiente não é nos dias de hoje. Então, pela roupa, pode muito bem ser fim do século XIX. É uma fábrica, Isabela, exatamente isso. Então, o que foi a primeira Revolução Industrial? Quando essas mulheres que estão aqui, possivelmente elas eram artesãs em casa, elas tinham que tecer, plantava-se o linho, tecia-se. Os tecidos eram feitos em tear manual em casa, para fazer as roupas para as crianças e tudo mais. Com a descoberta desse tipo de mecanismo, aí, com esse tipo de máquina, olha, processos automatizados começaram. Não está saindo som agora, pelo amor de Deus, como assim não está saindo som? Tá saindo sim, Pro. Ah, tá, que susto. Ai, Jesus. Aqui tá, pelo menos, né? Beleza, mas não tem som o slide, tá? O único som aqui é da minha voz, tá bom? Primeira Revolução Industrial, então, diz respeito a essa saída das pessoas do tear em casa e ir trabalhar na fábrica, tá certo? Só que com a evolução dos mecanismos, olha, nesse caso aqui vocês estão vendo esse tipo de correia transportadora. Aí o que aconteceu? Automatizou de tal forma que conseguiam produzir uma quantidade muito maior de produtos, tá certo? Então, aquele artesão que fazia ali um tecido e vendia para os vizinhos, ele não conseguia ter o mesmo preço do que essas fábricas. Então, ele perdeu freguesia, ele próprio teve que ir trabalhar na fábrica. E assim a gente viu um monte de gente saindo do campo e se aglomerando nas grandes cidades. Londres chegou, no fim do século XIX, a 1 milhão de habitantes. Só que vocês imaginam as condições de trabalho, né? Será que a gente tinha leis trabalhistas, horas de trabalho? Como será que era isso? Vocês têm ideia disso? Vocês acham que quantas horas as pessoas trabalhavam nessa época por dia? Alguém tem ideia? Hoje a gente tem uma... Quantas horas eles trabalhavam, Pro? Isso. É de 14 a 18, eu tinha visto no centro de mídias esses dias. Acertou, Beatriz, é isso mesmo. Então, imagina, é o dobro, até mais do dobro. E vocês acham que as crianças e as mulheres tinham uma jornada especial de trabalho? Não, mesma coisa. Trabalharam que nem condenado. A mesma coisa que nem os pais
e nem condenados. Então, o que a gente está vendo aqui é uma foto, aqui já é uma fotografia de dois meninos. Olha os meninos sem sapatos, porque sapato era algo caro. Não é hoje, como a gente tem acesso a milhões de pares de sapatos, tem preço, tem desses mais caros aos mais baratos. Naquela época era tudo muito restrito, né? Porque é o início da fabricação, então a gente não tem essa facilidade. As roupas, né? Geralmente você vê as roupas rasgadas. Aqui, de novo, a gente vê o uso de correias nas máquinas, então aqui a gente já percebe a segunda revolução industrial. Então, novos tiares, máquinas de fiar, movidos a vapor, condições de concentração de operários. E aí, nessa época, houve até no parlamento inglês um movimento para investigar as condições de trabalho. E a gente tem documentos relatando que as condições eram péssimas, eles não tinham, muitas vezes, banheiro, eles não tinham, às vezes, nem altura do ambiente, tinham que trabalhar dobrados, porque o teto era baixo. Não havia, quer dizer, nenhuma legislação que ajudasse essas pessoas a ter uma condição de trabalho. Então, a burguesia enriquecendo muitas vezes às custas do sacrifício humano, muitas e muitas vezes. Então, ia depender do caráter do dono da empresa, da forma como ele encarava o mundo. E aí, quando a gente vê esse movimento do parlamento inglês já de preocupação com as condições, aí o mundo começa a mudar, certo? A gente tem mais uma fotografia bem impactante, porque o olhar do menino, né? Os três olhando para a lente, falando com a gente aqui no ano de 2020, né? Pedindo aí um socorro. Essa é a profissão deles. Para quem assistiu Mary Poppins, viu de forma lúdica lá no filme da Disney, na animação da Disney, filme também, meninos dançando e tal, com as suas vassourinhas de limpador de chaminé. Era uma profissão. E uma profissão difícil, né? Porque o que podia acontecer? Eles podiam ter problemas de saúde, pulmão, né? Então a gente vê que era muito necessário. Se você pegar uma fotografia de Londres do final do século XIX, a gente vê todas as fábricas e casas tinham chaminés, porque lá o processo industrial era necessário a chaminé. A gente pensa até no Titanic, por exemplo, que tinha várias chaminés. Por quê? Porque era o processo da queima do carvão para movimentar as máquinas. Então, tudo tinha chaminé. E quem limpava a chaminé? Quem era pequeno. E quem era pequeno? Crianças. Só para ilustrar, meu pai nasceu em 1931. Meu pai tem 88 anos. Ele mora aqui comigo. E ele conta que quando ele era criança, que nem esses meninos, ele também tinha que entrar, só que na região que ele morava, lá em Portugal, tinha a produção de vinho. E ele tinha que entrar dentro daquele enorme tonel de vinho, porque tinha só uma portinha embaixo e na hora que esvaziava o tonel tinha que fazer a limpeza. Então quem entrava era a criança e ele entrava e ele que tinha que limpar tudo aquilo lá, porque era ele que cabia lá dentro. Então o trabalho das crianças era algo perfeitamente comum. E muitas morriam por conta disso. A gente vê mais uma fila, desculpa por tanta criança, até falei para a professora Eliane, nossa, parece louca, pondo só criança, mas é que é tão impactante, né? É tão difícil, a gente tem que conseguir se colocar no lugar delas, né? São crianças com tanto valor, como nós, como qualquer outra pessoa de qualquer época, e nem sempre a sociedade valorizou. E se a gente pensar no Ocidente, a gente tem um Ocidente com uma legislação, nosso país e os países do lado de cá tem uma legislação acerca desse trabalho, seja adulto e de criança que não pode e tal, mas no Oriente existem países hoje, mesmo na África, em algumas regiões do globo, que não tem. Então esse tipo de cena ainda existe hoje. E mesmo aqui no Brasil, a gente pensa que não tem, né? Ontem mesmo, diz que virou, teve um acidente, não é que virou, teve um acidente em Minas Gerais, não sei se vocês souberam, ontem ou anteontem, uma van bateu num caminhão de frente e morreram crianças que estavam indo trabalhar em colheita de café.
que aquelas crianças estavam fazendo dentro daquela van? Então, a avó estava levando. Então, a gente ainda tem situações do Brasil bem complicadas, né? O que a gente tinha? A gente tinha epidemias terríveis nessa época. Tínhamos condições sanitárias adequadas, a gente tem que pensar que banheiro é uma inovação recente, as casas não tinham banheiro, as pessoas usavam urinol, usavam o que a gente chama de pinico, muitas vezes jogavam aquilo pela janela, era outra vida, gente, condição sanitária muito complicada. Mas foi uma época de enormes avanços tecnológicos. Então, vocês imaginem o que era o mundo. Existia a profissão de acender lâmpada na rua. Então, entardecia e um cara acendia os postes. Essa profissão acabou com a lâmpada elétrica. Então, virou o século com uma mudança muito grande. Automóvel, ou seja, o motor a combustão. Se antes a gente tinha só a vapor, começa a ver o motor a combustão. E isso revolucionou o mundo. O cinema. O cinema veio trazer uma vida nova. Então, se você pegar as projeções no começo do século XX, no fim do século XIX, né, as pessoas até se assustavam nas salas. Nossa, aquele trem vai vir em cima da gente. Então, isso mexeu com a condição humana, com a subjetividade daquelas pessoas, certo? E aí, começa-se a pensar o mundo. Os pensadores, as pessoas ligadas às ciências começam a pensar o mundo. Então, teorias científicas começam a surgir. A gente tem aqui algumas das mais importantes, certo? A gente tem aqui pessoas tentando interpretar e explicar o mundo, falando, mas que mundo é esse? Lembra do Charlie Chaplin? Quando ele colocou aquele filme, batendo aquele funcionário, martelando sempre da mesma maneira, naquela esteira e tal. Isso são formas de tentar explicar o mundo. No caso do Chaplin, pela arte. E a gente tem nomes da ciência que a gente conhece. A gente tem o Darwin, o evolucionismo ligado ao determinismo também, né? O positivismo do Comte. E a gente tem o marxismo de Karl Marx, que influem todos esses pensamentos muito presentes no dia de hoje ainda, tá certo? Aqui a gente tem uma charge publicada nesse jornal, em 1872. Você imagina o choque daquelas pessoas quando vem um cientista dizer a sua teoria, que o ser humano evolui do macaco. Isso foi um choque, né? Então, aí está dizendo, ó, quem evolui do macaco deve ser você, né? Colocou ele lá. E aqui o Darwin, uma visita ao Rio de Janeiro, a gente sabe que o Darwin fez uma expedição e passou aqui pela nossa cidade do Rio de Janeiro, mas ele também foi em outros pontos do Brasil e desenvolveu sua teoria, mas ele não era velho assim quando ele esteve aqui, isso aí é uma montagem, tá? Ele tinha 22 anos, ele era muito jovem. E a gente tem essa foto aí, mas é apenas uma montagem, tá? Em 1832 ele tinha 22 anos. Vamos lá. Vocês devem já ter estudado esses filósofos, estudaram já? Ó, a nossa bandeira. Nossa bandeira tem ordem e progresso. Esse lema é do positivismo do Comte, tá? Se a gente pegar os ideais do nosso exército brasileiro, estão totalmente ligados ao positivismo também. Então, são ideias que inspiram pessoas até hoje. Né? A ciência como base de tudo, uma ideia como escolher notáveis, pessoas importantes, pessoas que sejam cultas, que entendam para escrever uma Constituição, é uma ideia positivista, por exemplo, de um país, né? E essas ideias que inspiraram a proclamação da República. Então, tudo isso que estava soprando na Europa veio para o Brasil. Aqui a gente estava vivendo aí a República, a gente estava vendo o Segundo Reinado, bem nessa época era Dom Pedro II. Aqui a professora Eliane arrumou essa fotografia, isso é uma fotografia de um museu de cera, olha só, uma réplica do Karl Marx em Berlim. Um boneco de cera, olha, muito real. Ele encabeçou junto com Engels a teoria que posteriormente foi denominada de marxismo, e tem uma influência enorme até os dias de hoje, né? Então, todo esse contexto da burguesia,
da época lá na Europa, com o proletariado, as pessoas tendo que trabalhar todo esse acúmulo de horas por dia, falta de condições de trabalho, tudo isso foi impactando nas pessoas da época que começaram a repensar o mundo. O mundo poderia ser diferente. Então, aí a gente tem várias vertentes, tá? Pessoas que acreditam de um jeito, outros de outro, e por aí vai o mundo, né? E aí segue. Influência na literatura. A gente sabe que o realismo tem aí uma vertente que a gente chama de naturalismo, que na sua, vamos dizer, exacerbado, né? Há pessoas que até deixam dúvida se é uma literatura mesmo ou mais um protesto sociológico, esses romances aí. Porque o Aloysio de Azevedo ele era um grande defensor do determinismo, e ele colocou propositadamente personagens atuando de tal maneira a defender essa teoria filosófica, tá bom? Que afirma que as escolhas e as ações humanas acontecem por relações de causalidade e não em virtude do livre-arbítrio. Então, as pessoas eram vítimas do meio social, da situação de vida delas. Então, os seres não possuem vontade, são fantoches do destino. Tem gente que ainda acredita nisso, tá certo? Então, são formas de encarar o mundo. Então, a gente vê retratado esse pensamento em Casa de Pensão, no Cortiço, no Mulato, tá bom? Ele nasceu em São Luís do Maranhão. Aloysio de Azevedo, é muito importante a gente conhecer a obra dele, principalmente aí o Cortiço, que é bem conhecido, mas Mulato, Casa de Pensão também, representante então do naturalismo, certo? Contexto histórico, o que estava acontecendo no Brasil enquanto Machado de Assis estava lá escrevendo Brás Cubas. Brás Cubas, quem lembra da data de publicação do Brás Cubas? 1881. E a Proclamação da República? Alguém se arrisca? Data da proclamação? Fale. 1889? Acertou, muito bem. Nossa, chutei. Não, Eu ia chutar 1822, mas você pensou, não, foi meio depois, eu acho, né? é a independência do Brasil, foi o Dom Pedro Eu I. confundo. Mas você acertou, Fernando. Porque esse aí é o filho do Dom Pedro I, lá, tá vendo o velhinho lá? É o Dom Pedro II. Isso daqui é uma ilustração feita a carvão, achei muito legal a técnica. E nós vemos aqui, então, o Dom Pedro II, atrás dele a Princesa Isabel, e ele está recebendo uma carta. De quem que ele está recebendo uma carta aqui? Então, a gente viu que é 1889, portanto, Machado de Assis está nesse contexto social. Essa carta está sendo entregue por um cara vestido dessa forma, deve ser um cara de que instituição? Serve a coroa portuguesa. Tem a ver porque, mais ou menos, na verdade, aqui a gente já está com o Brasil independente. Ah, tá. É Portugal, verdade. ele não está reivindicando nada. Portugal não estava nem mais com direito nenhum sobre a gente. Éramos nós mesmos. Esse daí, vou ajudar vocês, é o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele tinha, acho que 1870, alguma coisa assim, ele e outros generais encabeçaram a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai. E o exército, a gente sabe que foi uma guerra que impactou muito a nossa, principalmente aqui o Sudeste, né, impactou muito. Se você pegar, lembra aquele autor que nós estudamos do simbolismo, que foi criado por um marechal, ele era marechal. E aí o Augusto dos Anjos, né, ele vai sendo criado por esse marechal, e a obra dele reflete um pouquinho essa questão da Guerra do Paraguai. Então, aqui já acabou essa guerra. E a muito custo, a muito derramamento de sangue, nós vencemos a guerra. E o exército achou que o Dom Pedro II não valorizava como deveria o exército.
por conta de todo o esforço que fizeram e tal. Então, a gente sabe que o exército, junto com a burguesia local, que queria os privilégios da corte, deu uma espécie de golpe de Estado aí, né, e tirou Dom Pedro do poder. Na época, o Machado de Assis se levantou contra, existiam muitos com ideais republicanos, mas o Machado não estava entre eles, e alegando que iria surgir uma burguesia muito pior do que a gente poderia imaginar, que no mundo inteiro jamais iria se ver uma aristocracia que nem a brasileira. E eu acho que ele fez uma boa previsão, porque a gente até hoje estende tapete vermelho para um político, trata como se fosse da nobreza, uma pessoa que está num cargo mais elevado, puxa o saco até morrer. Era assim, com a nobreza, e a gente só trocou de papéis, né? Hoje tem gente que quer ocupar essa casta da nobreza. E a gente vê isso todo dia no noticiário, pessoas aí, juízes e tal, querendo dar uma de reis, né? Enfim, Machado não estava muito errado, não, no meu ponto de vista. Vamos ver aqui o que está escrito. Os ideais republicanos chegam ao Brasil a partir da França, da ideologia do positivismo. E a gente sabe que o positivismo motiva a instituição que é o exército, até hoje. A República Brasileira deu prazo para que a família real deixasse o país. Depois da expulsão, Dom Pedro II escreveu. Vamos ver o que Dom Pedro escreveu. Resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família amanhã, deixando esta pátria de nós estremecida. Conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. E aí se encerrou o reinado de Dom Pedro II e começa a nossa república. Vamos lá? A gente sabe que, até o slide deveria ter vindo antes, né? A gente já tinha tido a abolição da escravatura, a princesa Isabel assinou. Então, esse é o contexto que a gente vive no Brasil, tá bom? Contexto que não diz respeito só à nossa terra, mas também aos ideais europeus que estavam por aqui. Então, vamos sistematizar o que a gente viu aí. A gente trabalhou romantismo, realismo e naturalismo. Muito bem. Romantismo foi a vertente cultural já ocorrida antes do realismo. Foi a vertente cultural. Nela, a visão de mundo era idealizada, fantasiosa e subjetiva, porque a gente sabe que naquela época as pessoas estavam assustadas com as mudanças do mundo e começaram a se voltar para dentro de si. Foi uma forma de reação humana ao exterior da época, usando linguagem metafórica, evasiva, valorização do sentimento, da emoção. Lembrando, então, que o ser humano constrói a sua subjetividade de acordo com os fatos. Ninguém pensa, eu vou escrever desse jeito. É a forma como a gente responde interiormente a um fato externo. O mundo mudou e os autores do realismo, eles se opõem ao romantismo. Então, nada de linguagem culta, a linguagem é culta e direta, nada daquela linguagem rebuscada do romantismo. Ainda assim, detalhando com precisão cenas e personagens, então a gente tem bastantes descrições, principalmente se pegar o Cortiço, ele tem lá uma beleza, né, nessa questão. Tem a intenção de retratar o mundo como ele é, explicando o ser humano objetivamente sem ilusões. Então, existe essa tentativa de provar teorias, inclusive, que estão vigentes na época. Principalmente aqui no naturalismo, que ele aprofunda esse realismo. A linguagem é simplificada, representando tipos humanos animalizados e patológicos. Busca o engajamento social e o cientificismo. Então, cientificismo é isso, de tentar colocar a teoria ali na prática do romance. Às vezes, numa mesma obra literária. Aqui a gente tem referências bibliográficas e dúvidas. Conseguiram
muito bacana isso daí. Se a gente... Pro, é tipo, a, aquelas imagens lá, sabe, das crianças e tudo mais. Sim. Eu não sei, tipo, eu pensei que é muito distante, mas elas me lembraram, sabe o quê? Eu acho que é por serem imagens de sofrimento, transmitirem sofrimento e tudo mais. Elas me lembraram a Segunda Guerra, sabe aquelas fotos dos judeus presos lá? Me lembraram aquilo, sei Sim, lá. Transmitirem sofrimento. você viu o olhar delas, né? Pedido de socorro. Isso mesmo. E na Segunda Guerra a gente também tem muitas fotografias e muitos filmes. Eu sou muito ligada em imagens da Segunda Guerra também por conta de tentar entender, talvez, eu não sei, nem sei explicar porquê, mas eu gosto de ver as imagens, olhar por aqueles olhos, os rostos dos soldados e sempre me instiga muito entender o ser humano. Aquelas crianças, sim, tem relação. A relação está aí, o sofrimento. Essa empatia que você conseguiu se colocar no lugar delas e também das crianças que você se recordou aí das fotografias da Segunda Guerra. E é isso. Imagine você escrevendo acerca disso. É assim que faz um escritor. Ele olha e esse impacto que ele sente, ele coloca no papel, escrita. Existem outras formas de expressão, outras linguagens. A gente teve o Charles Chaplin, né, o ator, que também foi impactado por uma sociedade industrial, de produção em série, e produziu aquele belíssimo filme, que a gente tem imagens aí muito marcantes na nossa cabeça. E é isso. Então, literatura é uma expressão artística com palavras, tá certo? De um mundo que nos rodeia. E para entender a literatura do final do século XX, a gente tem que entender a história do final do século, desculpa, do final do século XIX. Também do século XX, né? Se a gente pensar no século passado, quando vocês forem para a terceira série, e a gente vai começar a ver o modernismo, aí a gente vai falar do século XX. Mas essa virada do século do XVIII para o XIX, ela é fundamental. Aqui no Brasil, a gente tem expressões artísticas no campo da música, por exemplo, Chiquinha Gonzaga, que foi uma mulher, uma dona de casa, que de repente ela lutou e se separou até do marido e foi à luta, tocar a música dela, expressar o que ela sentia na virada do século. Chiquinha Gonzaga tocava o chorinho, que na época era tido como uma música do povão. Ela é uma menina culta, uma moça de família de um padrão social elevado, não podia tocar aquele tipo de música. Então a gente vê final do século XIX, as pessoas rompendo paradigmas, situações difíceis. E mais tarde a gente vai ver a questão dos trabalhadores. Nessa época, gente, não pensem vocês que as coisas eram tranquilas, não. Havia muitas rebeliões, por isso que o mundo mudou. As pessoas não se conformavam, né? Isso tudo aí. Eu quero saber quem ainda está devendo para mim essa atividade 1. Aliás, eu sei. Tá? Não quero saber, não. Eu sei. Vocês precisam pôr em dia, tá certo? Então, o parágrafo de conclusão do texto dissertativo argumentativo. E do Beija, você está confessando. Confessando que não fez o que fez? Olha, precisa postar diretamente lá no Class. Você não fez, Jean, então você vai fazer, tá certo? Olha a minha cara de brava. Estou de olho, Amanda. Façam, tá certo? Mas façam bem feitinho. Isso mesmo, Jean, hoje mesmo. Sabe por quê? Eu quero vocês tirando perto de 1000 no Enem o ano que vem. E isso é muito possível. Essa redação, ela é engessadinha, ela tem aquele jeitinho dela. E se a gente compreender isso mesmo, Bianca, faz também. Se a gente entender aquela estrutura dos 4 parágrafos, a gente não tem como ir mal. E aí vai ser bacana que no ano que vem a gente vai aprofundar isso tudo. Até esse ano ainda, a gente vai conseguir aprofundar essa questão das competências. Eu estou querendo fazer uma aula com a professora Eliane da gente falar só dos conectores, mas em ação.
colocar na sua redação os conectores, porque isso é muito importante para pontuar aí 200 pontos das competências, tá certo? A gente tem que sempre ter essa ideia da pontuação. E aí, daqui para o fim do ano, a gente vai trabalhar essa questão da pontuação, para vocês tentarem entender que pontuação vocês tirariam daquele trabalho que vocês fizeram, tá bom? Mais alguém quer se entregar aqui para o tronco? Não, a escravidão já acabou, estamos no contexto da Lei Áurea. Não, o tronco não, mas, ó, vamos fazer, tá certo? Na verdade, o meu intuito não é dar plenamente satisfatório apenas. Eu acho super importante, sim, essa avaliação. Mas o mais importante é você aprender a fazer, tá bom? Isso que eu quero. E essa atividade aqui? Quem agora leu o conto de Machado de Assis, que faz 15 dias que eu já pedi? Tudo bem, esqueci de pedir na aula, mas eu pedi no grupo de WhatsApp. Né? Quem já leu o conto de Machado de Assis, vamos colocar aqui? Tem que haver ao menos um, não acredito que ninguém. Ah, professor, não, eu já me entreguei já. Fernando, Eu esqueci, eu já me entreguei porque eu não quero que sobe pra mim. sei, não pode ser uma coisa dessa. Eu vou marcar uma aula essa e eu vou ler um conto para vocês então, que tal? Não acredito. Gente, vamos combinar assim, ó, antes de dormir, em vez de ficar no celular, lê um conto do Machado de Assis, que tal? Tem cada conto interessante, curtinho. Lembra que eu dei um link lá com toda... Gente, a gente tem todos os contos dele, é só você escolher um. Escolhe um. Aliás, vocês podiam fazer o seguinte, combina aí 2, 3 parceiros para ler um conto, o mesmo conto os 3. Porque aí vocês já fazem a animação ao podcast, porque essa é a nossa atividade até o dia 1/10. E aí nós vamos fazer mais um sarau, tá bom? E aí a gente vai fazer um sarau dos vídeos que vocês mandarem. Porque nós vamos querer, nem que seja o podcast, vai ter que ser em MP4. Então vai ter que ter uma imagem para a gente colocar no nosso canal do YouTube. Concordam com isso? Vocês todos têm o nosso link no canal do Tá. YouTube? Né? Ah, eu compartilhei lá no grupo esses dias, se eles quiserem. Eu mandei lá no grupo pra eles. Aí, essa aula mesmo que a gente está gravando, eu já vou colocar lá, tá bom? Porque eu acho que fica bem fácil, né? Assim, eu quero ver aquela aula, eu quero ver os trabalhos. Você já vai direto lá, não fica tudo misturado num só lugar. Não sei, eu penso assim, tá bom? Essa é a ideia. E essa produção em MP4, daí a gente grava esse arquivo. Entenderam isso, né? Em MP4, que é um formato digital bacana para a gente colocar no YouTube. Para a gente poder compartilhar futuramente com seus filhos, porque vai ficar lá para sempre. Tudo que a gente põe na internet fica para sempre. Ô, Pro, Fala, Beatriz. eu posso fazer o vídeo que nem eu fiz da outra vez? Aquele que eu fiz do... Pode fazer sim. Só que, olha só, você vai fazer não a partir de um poema, mas a partir de um conto. É claro que você não vai ler o conto inteiro. Você vai fazer um resumo, ou você vai pegar um excerto. Eu deixei à vontade. E nem o tempo. Eu não falei assim, ó, tem que ser 1 minuto. Porque existe um projeto da Secretaria que chama Mediação em Linguagem, vídeos de 1 minuto. Procurem na internet, inclusive. Ó, eu vou colocar aqui para vocês não esquecerem, tá? É mediação e linguagem. Por quê? Porque vocês vão ter ideias. Existem alunos de todo o estado de São Paulo fazendo esse tipo de trabalho, só que é com 1 minuto. Eu estou exigindo isso, tá bom? Coloca lá no YouTube Mediação em Linguagem, vocês vão ver diversas sugestões de trabalho, tá bom? Vocês vão fazer alguma coisa semelhante nesse formato que diz respeito a um conto do Machado de Assis e vão explicitar que conto é esse. Pode fazer sozinho, pode fazer com um colega, pode fazer com um terceiro colega, até 3, beleza? Tudo certo? Alguém pode ligar a câmera e falar comigo? Ai, só tão
todos descabelados, eu não acredito. Ô, Pro, deixa eu falar, semana que vem eu ligo, mas hoje eu tô muito feia. Ai, que triste. Vamos combinar semana que vem pra eu não te arrumar? Ai, gente, é tão gostoso. Na aula passada da terceira série, alguns abriram. Ah, gente, é tão gostoso. Então tá bom, eu entendo, né? Se vocês não estavam preparados, não se arrumaram. Ah, Jean apareceu! Que lindo! Ah, Jean, tô morrendo de saudades. Dá pra acreditar? Nossa, você tá com mais gente, vocês mudam. Cara, ó mão lindo desse aí. Ó, que delícia. Tá bom. Então, alguém tem alguma dúvida? Eu tô indo pra minha outra aula e já estou meio atrasadinha, mas tá bom, tá bom. Grande abraço para vocês. Leiam o Machado e eu quero ter trabalhos maravilhosos, tá bom? Se alguém tiver algum problema em pôr no YouTube, a gente não põe, tá? Não é obrigado, não, tá? É só para ficar para sempre, para não se perder, tá? Aliás, ninguém curte esse canal, gente. Eu não sou uma YouTuber famosa, então podem ficar tranquilos. É só pra gente mesmo. Se inscrevam no canal da Maria Cecília, gente. Vamos tornar ela uma youtuber famosa. E Vai se, lá, vai lá, vai lá. quem sabe a gente tem 1.000 seguidores e a gente daí faz ao vivo, porque não dá pra fazer ao vivo, né, com o YouTube com menos de 1.000 seguidores. Aí a gente faz nossas aulas com o celular, assim, eu saio andando pela casa. Gente, obrigada, tá bom? Tchau, pro beijo. Beijo. Tchau, Jean. Obrigada, Jean. Beijo, professora.